Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 29 de maio de 2024. Aula número 2 do nível 1, para o qual estamos agora nos dedicando nesse nosso novo momento. Vamos então às nossas prévias, fechando os nossos olhos, focando na nossa mente e no nosso coração. Vamos inicialmente inspirar, reter por 17 segundos, alongando esse processo da respiração, esse mecanismo, na verdade, da respiração, comandando essa entrada e essa saída do oxigênio, do gás carbônico, e fazendo com que nesse primeiro momento você se esvazie daquilo que não te serve mais. Você se livre, você se perceba desconectado de painéis, de elementos, de ideias, de energias que não cabem mais na sua existência. Então, expulse com força o gás carbônico via diafragma e períneo, dois músculos que vão forçar a saída do ar, que aí sim esse gás carbônico sairá acompanhado de tudo aquilo que eu citei anteriormente, que não cabe mais na sua existência. Ainda na continuidade da sua respiração, você agora vai fazer novos ciclos menores, talvez, próximos de 17, mas não necessariamente precisam ser tão longos. Você que é habituado, se você o faz, quanto mais longos, melhores. Mas, para quem normalmente não consegue, ciclos, pelo menos que sejam comandados por você, de 5 segundos, 10 segundos, em que você consegue perceber a entrada do ar e a saída do ar. Coloque para dentro coisas boas, coisas belas, montando já aqui na sua mente, na tela mental que tem na frente da sua pineal, do seu terceiro olho, onde você vai abrir a sua mente, a sua terceira visão. Você vai montar aqui um plano, um projeto de médio e longo prazo, em que você se insere na Operação Resgate Terra, no Projeto Terra, em que você se insere na sua ressignificação, no seu próprio ticum, no reparo de si mesmo, para o reparo da obra e o reparo do Criador. Então, vamos inspirar, focando no destensionamento da sua testa, do seu senho, tentando distensionar numa posição agradável, confortável. Eu já falei desde o início que pode ser de pé, sentado, ajoelhado, em posição de lótus, posição de Buda, deitado, tomando sempre o cuidado para que nessas posições muitas, você não durma, não desdobre. Seja você no comando o tempo todo. Eu sou, eu sou, eu sou o dono, aquele que controla, aquele que gerencia a minha existência. Fique no comando. Inspire quantas vezes for possível e retenha por algum tempo, permitindo às suas células uma limpeza e um metabolismo profundo. E também expulsando via diafragma e períneo, junto do gás carbônico, agora além daquilo que não te serve mais, expulsando mágoas, rancores, medos, fobias, ódios, orgulhos e todos aqueles sentimentos que não cabem mais na sua existência hoje.
acompanhado de gaiolas, batismos, cadeados, pactos, votos, contratos negativados, chips, dispositivos umbralinos, miasmas e tudo mais que até então aprisionava você. Você hoje do canal não mais. Quanto mais agora, já no nível 1, em que você se depurou na fase inicial do nível 0, que você já ancorou bastante, mas nunca é demais, que você já realizou diversos exercícios, também nunca serão demais, que assistiu às aulas e palestras sempre renovadas e que abraçou essa ideia. Percebeu que há um certo grau de pertencimento para você em saberes como esse. Você assim expulsa tudo aquilo que não cabe mais a você, em você, com você. E vamos a Adonés, a borda do prato avonal, de onde Mitchell e Anatakten oportunizam-nos a energia Umara via portal Avona Shantar, que estudamos tanto na aula passada, na nossa primeira aula do nível 1. E dali essa energia Umara vai aportar junto aos filhos paradisíacos que nós mais citamos até agora, mas que não são os únicos, tá? Miká, Metraton, Emanuelis, Starrer. E deles, a energia Umara vai ter as ordens Kumara, Amarilis, Shansara, Santara e a grande fraternidade branca. Ordem Melquisedeque, Lanadek, Gordandek e Vorondek. Das ordens, a energia Umara chega aos comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Orion. Dos comandos, as naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramaris, Ramatiz e Iroko. Das queridíssimas naves, que são verdadeiras IAs, algumas com componentes biológicos que manipulam essa energia e várias delas adequam essa energia Umara a que cada um de nós precisa receber. E das naves, as energias chegam aos comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Ian Kohanim, Maria das Estrelas, Arkel, Jaguar, Astar Niolin II, Pantera Negra. E o comando Panther todo se faz presente. Estamos cercados por diversos felídeos e também cercados por diversos dragões. A nossa equipe de felídeos, a nossa equipe de dragões, que trabalham juntos há algum tempo, mas muitos vêm chegando mais recentemente. Fruto de nossos últimos contatos, fruto de nossos últimos companheiros, que são vocês. Cada um de vocês que se une ao grupo, que se junta a esse trabalho, traz, é claro, por correspondência, obviamente, uma série de seres. E não precisam ser muitos, às vezes basta um para ser importantíssimo, para fazer parte desse mecanismo. E assim chegarão todos num momento bem mais lá para frente. E assim a energia Umara chega aos tronos de Pretos Velhos e Caboclos de Aruanda, que abrem aqueles círculos concêntricos à nossa volta, iniciando pequenos trabalhos, pequenas intervenções junto a cada um de nós. E aí começam a trabalhar os xamãs, pajés, caciques, druidas, gnósticos, celtas, que com suas poções, ervas, cristais, tábuas e todos os elementos com os quais eles trabalham, realizam passes, curas, cirurgias siderais, pequenas manipulações e modificações, todas consentidas por nós. Todas onde nós demos aquiescência durante a noite, durante as últimas noites, em momentos em que podemos nem lembrar,
mas que estivemos em naves com esses seres, com essas ordens, já realizando outros trabalhos. E assim a energia humana chega a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando o trono Exu e o trono Pombagira, ligados às nossas tronqueiras. Eles formatam um enorme mercaba de proteção coletivo para todos nós. E lá no centro, onde nós somos atendidos, nós mesmos formatamos o nosso mercaba de proteção local, individual, com nossos elementos, nossos símbolos, nossos cristais, nossas ervas, nossas imagens, incensos. E aí, como eu já anteriormente citei, cabe tudo, todos os elementos possíveis com os quais você lida. Você padre, você pastor, você babalorixá, você terapeuta holística, terapeuta holístico, você ateu, você vinculado a uma religião e você também que não é vinculado, todos nós estamos reunidos no mesmo propósito. Até mesmo você que se acredita vinculado a nada e que legitimamente é um buscador, é um ser que abre o seu leque para um entendimento mais pleno. Você sempre será muito bem-vindo, porque trabalhamos aqui com sementes para a reflexão. Não há nenhuma verdade absoluta aqui. Não há nenhum conhecimento imposto, nada é fechado. Tanto que ao longo das aulas e palestras eu apresento versões possíveis que se falam e, porventura, aparentam conflitar-se. Mas quando nós averiguamos e nos aprofundamos em cada um desses livros, manuscritos e saberes, percebemos o quão esse conhecimento é milenar, sideral e único, somente apresentado com roupagens e propostas distintas ao longo do tempo. E aí vamos nos ligar agora a Gaia, Ishtar, Pachamama, Nanamburuquê e o Sagrado Feminino nesse mês de maio que está finalizando, mês das mães, mês das mulheres, mês do Sagrado Feminino, mês em que se comemora Sara, mês de muitas comemorações. E eu aproveitei esse finalzinho de mês, hoje é dia 29, ele está fechando, justamente para nesse fechamento dessa energia maravilhosa, nós podermos abraçar uma vez mais esse Sagrado Feminino. Indo a Gaia, nos lembramos de Pandora, Pirra, Noreia, Eva, nos lembramos de Lilith, Mãe Maria, Maria Madalena, Sara, Marta, e todo o grupo de 108 que trabalhou com Jesus sanando no planeta, de imensa maioria mulheres, meninas e moças. Das sacerdotisas do templo de Ísis, e Rancor e Roquiná se aproximam. Roquiná, das sacerdotisas que eu citei, Rancor, dos sacerdotes do templo de Horus. E o Sagrado Feminino, ele abarca também seres, teoricamente, da polaridade masculina, que valorizam os dois sagrados, que buscam um equilíbrio, não como é hoje no planeta, uma imposição paternalista, machista do homem. Isso vamos quebrar pouco a pouco. Não a maioria da massa de manobra, mas vocês, percentual pequeno, que vai de 1 a 5% no máximo de seres no planeta hoje, dos dois lados da vida. E de Gaia, solicitamos aos 7 dragões Elohim Kumara a ascensão da energia telúrica, acompanhada do cristal orgânico Astrastone, que chega às solas de nossos pés, adentra os tornozelos, joelhos e quadris e ancora no chakra básico, iniciando a ascensão das 2 serpentes douradas do Kundalini até a sua chamatrina, coração, ligando o motor Taurus, ascendendo até a sua pineal, encontrando a parcela de energia humana que ali estava estacionada.
E essa simbiose energética permite a abertura de suas memórias interestelares, abrindo o seu leque, ampliando sua condição mental, abre-se o terceiro olho, a terceira visão, e a energia ascende até o chakra da coroa, exudando, abrindo uma enorme malha toroidal. Kansham Fam, Kansham Fam, Kansham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareum, Hareum, Hareum Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Aula 2, nível 1. Vamos tratar hoje, dentre os assuntos, a órbita de Nébadon. Vamos falar de Nébadon com alguns acréscimos que eu não tinha trazido para vocês ainda. Então vamos a ele. Ó. Antes de começar, eu vou direto na imagem para que vocês tentem identificar aqui. Ó. Nébadon está aqui fora nessa imagem, tá? Então imaginemos que aqui seja Nébadon, é uma imagem ilustrativa, e que aqui seja Shinkara. Universo local de Shinkara, universo local de Nébadon. Segundo aquela apresentação que eu fiz logo no início do nível anterior, nós temos Shinkara sob a égide de Staher. E Mika é aquele que comanda o universo local de Nébadon. E aqui no centro, ó, a capital Unversa. Tá? Capital Unversa, que é a capital do quê? Do super-universo de Orvonton. Então, eu estou partindo da ótica que nessa imagem aqui, eu estou apresentando simbolicamente uma representação de todo o universo, de todo o super-universo de Orvonton, capital Unversa. E orbitam em torno da capital Unversa, ou Uversa, vários universos. Eu coloquei só 2 para fazer um comparativo importante para vocês. Viram a localização? Vamos à lógica do que eu quero apresentar para vocês. Ó. Nébadon, nosso universo local, ele foi configurado com uma condição orbital peculiar. É sobre isso que eu vou falar no próximo slide. Não foi, nesse caso aqui, aleatório. Não foi acaso, não foi coincidência, não foi azar nem sorte. Ele já foi configurado quando Mika escolheu a nebulosa de Andronover, lá atrás, e com a ministra divina, ele disse para os seus superiores, que ele tem superiores, né? Aqui será o meu local. Aqui será o meu próximo projeto. E ali se estabeleceu. Tá? Essa órbita, ó, a órbita de Nébadon, não se aproxima do centro operacional de Unversa. Está aqui, ó. Centro operacional, Shinkara gira bem aqui, ó, bem próxima do centro. Tiffany, que eu não coloquei aqui, ó, gira mais ou menos aqui onde a seta está passando. E olha Nébadon, lá fora. Inclusive, você percebe que parte de Nébadon está fora desse giro orbital em torno da capital do superuniverso de Orvonton. Já vai entender onde eu quero chegar com isso, tá? Essa órbita, ó, como eu acabei de falar, ó, ela excede o quê? O campo gravitacional de Orvonton. Imaginemos que fosse aqui, ó, nessa faixa azulada, é onde está o campo gravitacional de Orvonton. Nébadon, ele chega a pegar um pedacinho fora. Você vai ver na próxima imagem do próximo slide como que isso é importante no ponto em que eu quero chegar, tá? Ao contrário do que se dá com outros universos locais, como eu acabei de falar, exemplifiquei Tiffany's e coloquei na imagem o caso de Shinkara, o universo local comandado por Staher. Essa condição produz um aspecto assimétrico anormal no fluxo de energia das galáxias internas de Nébadon. Então, Nébadon ele já foi formatado com uma condição única, diferenciada, que faz dele capaz de quê? Ó? Possibilita uma ampla faixa de frequência entre os seres de Nébadon ou em Nébadon. Por isso que aqui em Nébadon
nós temos tantos seres, tanto da parte biológica quanto da parte imaterial. A diversidade de seres que há em Nébadon não há em outro universo local, pelo menos do nosso superuniverso. Tá? Daí você vai começar a entender um pouco a incrível gama de seres e tantos nomes e sistemas e planetas e raças que eu venho apresentando para você. Mas olha o finalzinho, como ele vai fazer aquele link das informações mitológicas com as informações de livros de muitas fontes. O BS1 está ligado a esses seres. Ó. Por essa condição, Mika pôde fazer o quê? Pôde ampliar o leque, pôde abrir o grau de possibilidades de seres e projetos que ele aceitou, que ele inseriu em Nébadon. Com isso, ele autorizou o quê? Ele autorizou a criação de Javé. Era isso que eu queria chegar com vocês. Para vocês entenderem aonde entra Mika, aonde entra Javé, como que eles se entrelaçam. Javé, como eu já antecipei outras vezes, ele está abaixo de Mika. Tá? Eu estou cruzando informações porque aonde você lê sobre Javé, sobre a Trimurti, sobre Vishnu, sobre Shiva, você não ouve falar de Mika. E aonde você lê sobre Mika, sobre Staher, sobre Ministra Divina, sobre Tifanes, sobre Orvonton, você não ouve falar do Trimurti. Então aqui estou cruzando as informações para vocês verem como as fontes não se batem. Elas não precisam brigar. A ideia é que o conhecimento seja compreendido como um só. Assim como ele autorizou Javé na criação que nós já entramos, ele também autorizou outros filhos paradisíacos a trabalharem aqui dentro. E a gente vai ver um pouquinho disso mais à frente ainda hoje. Você percebe que eu estou retomando diversos tópicos e temas e nomes que eu iniciei no nível 1, mas que agora eu vou poder aprofundar um pouco mais. Tá? Variação frequencial. Essa variação frequencial que acontece por conta dessa órbita peculiar de Nébadon ocorre por quê? Ó? Devido à órbita atípica, né? Acabei de falar sobre ela. Essa variação, ela gera condições para quê? Ó? Então vamos à variação. Ó. De novo, ó. Órbita excedendo, onde? Aqui, Nébadon. Órbita excedendo, ó. Olha aqui. Imaginemos que esse aqui seja Nébadon. Bem na borda. Observa que a órbita dele faz isso aqui. Ó. Ele orbita em torno da capital Unversa, mas boa parte do universo orbita fora da influência energética de Unversa. Aqui, ó, esse é Shinkara. Bem próximo do centro de controle do centro gravitacional ou energético da capital de Orvon. O que isso permite acontecer? O que isso possibilita? Condições para uma dualidade que já foi de 60% e ainda é em alguns lugares. Quando isso o quê? Quando Nébadon estava somente sobre a egrégora de Mika. Mas Mika não abriu o leque, ele não permitiu uma série de entradas, mas que atingiu 80% de dualidade com as entradas de membros de vários, tá? Eu vou focar em dois, que é o que mais o nosso canal fala. Membros, por exemplo, da ordem Anhotak. Lembra de Anhotak? Com Saratem. Que eu falei para vocês lá atrás, que é um braço de Anhotak, um fractal, como se fosse uma filha de Anhotak. E membros como, por exemplo, a Trimurti, onde se insere Javé. Lembre-se também que nós já falamos sobre uma versão que coloca Javé muito ligado a Saratem, inclusive uma outra que fala que eles poderiam ser o mesmo ser. Eu não entrei nessa seara ainda com vocês, porque eu quero que vocês possam trabalhar as duas ideias, tanto dele poder ser o mesmo ser,
quanto deles poderem vir a ser seres diferentes, mas cuja energia lembra a similaridade, cujos planos se falam. Eu diria que isso faz com que eles se aproximem, ainda que não sejam o mesmo, mas que possam estar interligados, um sob influência do outro. Tá? E se for o caso da influência, Javé influenciado por Saratem, ainda que não saiba, ainda que não veja, ainda que não admita, mas que sinta essa percepção no seu entorno, que tenha essa percepção no seu entorno. O que acontece quando você está numa órbita desse tipo? Afastado do centro, você pode aqui trabalhar graus de dualidade maior. Porque a dualidade maior, a polaridade mais densa, não é admissível próxima da capital de um verso. Porque aqui próximo, com a energia do centro, como se você pensasse no centro galáctico ou num centro universal. Só que aqui é um centro superuniversal, de uma energia magnânima. Ela como que queima, ela como que faz entrar em combustão dualidades muito densas, com a capacidade que ela tem de absorver energias. Então você não consegue permitir que haja universos, sistemas ou locais próximos de um centro, de uma capital de superuniverso, com percentual de dualidade muito elevado. Daí, quem Shikara, Starrer deu o aval para o início de projetos fisiológicos. Então, imagina aqui, em Shikara, também houve, e ainda há, projetos em que os seres vão até 5, 6D. Você, por exemplo, está em 4D, então você admite que 4 para 5, diferença pequena, também é denso. Lembra que a gente explica desde o início que matéria bariônica é de 4 a 9. Então você é a matéria bariônica mais densa, a 9 é a mais sutil. 5 e 6 está mais próxima de você. Então, em Shinkara, há, por exemplo, felídeos, cetáceos, que são de matéria mais densa. Só que lá, pela proximidade conversa e comandado por Starrer, apenas 5% de dualidade permitida. Não há essa variação absurda. Isso faz com que nessas áreas essa dualidade seja baixa, pequena. Mas um detalhe, para você não achar que você está isolado disso ou dissociado disso. E vocês já estavam em projetos nessa época, há 16 milhões de anos atrás. Já, talvez, em outros universos locais dentro de Nébado. Tá? E lembrando que, como eu já falei para vocês também, esse período aqui é até um gap pequeno, é até uma questão temporal pequena, porque nós somos oriundos do próprio Brahmaloka, como ex-demos, ex-biodemos, ex-biodemol, ex-demobiol. Esses nomes eu tenho explicado no clube de membros. Tá? Já nessa época que talvez em Starrer, em Shinkara com Starrer, ou em Tífanes com Emanueles, ou em outro, já sob a tutela de quem? Da Ordem Santa Esmeralda e de Kumaras, trabalhando com vocês. Daí a importância que eu cito sempre dessas ordens, desses seres. Ok? Falando de Nébadon, vamos trabalhar um pouquinho a estrutura do nosso universo local. São 100 mil galáxias físicas nas quais se desenvolvem diversas realidades paralelas. Voltando a repetir, considero essa fisicalidade até 9D, tá? Com diversas realidades paralelas. Similares, mas observem, não idênticas à Via Láctea. Você está hoje numa galáxia que também é única. Então, observa quanta peculiaridade. Você está dentro de um superuniverso de características únicas. Ou voltam. Dentro desse superuniverso, você está dentro do universo local de características únicas, que é o que você está estudando comigo agora, mais a fundo. Nébadon.
Dentro de Nébadon, você está num local específico, numa galáxia com características únicas. Em Nébadon, há boas condições para pesquisas e experimentos genéticos, uma vez que você pode ampliar o leque percentual de dualidade, que não são autorizados em outros universos locais. O que resulta em polaridades e condições únicas no processo evolutivo. Foi o que eu acabei de falar. Só que é o processo evolutivo de quem? Só da gente? Não. De muitas mônadas e de muitas supramônadas. Lembra que vem lá de cima? Ó? Supramônada, mônada. É dessa faixa que vem as outras fractalizações que nos apresentam eu sou, espíritos, almas, até chegar em nós, fractais de alma. Cada grupo de consciências que opta por experienciar em Nébadon, o que seria esse grupo de consciências? Cada supramônada, cada mônada, cada eu sou, faz o quê? Escolhe os genomas mais adequados, felídeo, aviário, humano adâmico, morontial crístico Mahatma. Tudo isso é especificado e escolhido. Tá? Então, o genoma mais adequado aos experimentos que serão realizados. Cada filho paradisíaco apresenta um projeto daquilo que ele pretende realizar. O que Javé acabou fazendo aqui foi que ele meio que se perdeu dentro da proposta dele. Eu ainda não apresentei para vocês todos os painéis que envolvem Javé, mas no momento eu já consigo cruzar essas informações e fazer vocês começarem a entender um pouco além. A maioria desses projetos, desses genomas, desses experimentos em Nébadon, vinculados à egrégora de quem? Mithan-El e Anhotactem. Por isso que no nosso ancoramento eu vou lá na borda do Pratavonal e eu trago quem para se vincular a vocês? Mithan-El e Anhotactem. Eu coloco maioria porque não é uma exclusividade, tá? É maioria. Há outros filhos primordiais vinculados direto ou indiretamente? Claro que há. Tá bom? Falamos da estrutura de Nébadon um pouquinho. Vamos ao funcionamento do nosso universo local. Projetos e desdobramentos nos 12 superuniversos. Olha o que eu estou falando aqui. 12 superuniversos. Lembra que a gente estudou que são 7 físicos mais 5 em construção? Então são 12, tá? 12 projetos e desdobramentos nos 12 superuniversos e nos muitos universos locais envolvem filhos paradisíacos distintos e dualidades variadas. Ok? Só que o universo local de Nébadon, no universo local de Nébadon, o foco atual está na extrema dualidade, como eu acabei de falar para vocês. A gente vai um pouquinho mais a fundo nisso agora. Tá? A ordem de Micá, a ordem micaélica, monitora a aplicação e o estudo de projetos de mônadas e supramônadas nesse universo local que está sob a égide de Micá e da ministra divina. Mas as diferenças entre as propostas cocriacionais de Micá e de Anhotak em Nébadon favorecem essa dualidade ser ainda mais ampla. Tá? Muitos autores e fontes insistem em fazer com que haja um confronto entre eles. Eu até coloquei o verso aqui entre eles, ó. Mas não é uma questão de confronto, não há uma guerra, não há uma briga, eles não são inimigos, é uma questão de oposição de ideias. E você veja que ainda assim, Micá aceitou a entrada, o ingresso de Anhotak. Tá? A dualidade, ainda assim, afastou milhares de almas de seus centros de equilíbrio. E aí você pode pensar assim, mas se isso afeta tanto, se isso afasta tanto, se isso cria problema para mim, por isso que eu fico nessa dualidade bem e mal, alto e baixo, feio e bonito, certo e errado, por que isso acontece? Muitas fontes questionam Micá nessa direção. Só que eu já expliquei para vocês que esses filhos paradisíacos, eles fazem o quê?
Eles têm capacidade de entrar nas linhas temporais e vislumbrar que isso é viável, que isso que aparentemente hoje é um grande problema, uma catástrofe, pode vir a ser, em pouco tempo, a solução para diversas outras coisas. Então, essa dualidade que afastou milhares de almas de seu senso de equilíbrio e como isso aconteceu? Para garantir desdobramentos abaixo do eu sou. Ou seja, o que é abaixo do eu sou? Espírito, alma e fractal de alma. Né? Então, como há uma dualidade muito elevada, é óbvio que conforme você vem descendo nos níveis energéticos, pode haver problemas para os níveis mais baixos, como há para os fractais. Então, para que isso fosse garantido, que não pudesse haver um problema extremo, apesar de aqui e acolá ter acontecido problemas e a gente apresentou os problemas para vocês, faz-se o quê? Para garantir que desdobramentos abaixo do eu sou, você é um desdobramento abaixo do eu sou, portais tecnológicos geram o quê? Vamos a eles em detalhe. A última parte de hoje. Ó. Aqui é uma imagem ilustrativa, tá? Eu coloquei esse portal tecnológico, usei essa imagem. Aqui ele está humanizado, mas ele não precisa ser humanizado. Eu utilizo essa imagem pela questão dos filamentos. Olha, tá vendo diversos filamentos saindo dele? Ó? Da faixa cerebral, do coração e de todo o corpo dele saem filamentos. Então, assim funciona um portal tecnológico. Sob a égide das ordens de Micá, dos conselhos, esses portais tecnológicos, eles geram uma projeção de filamentos, que é isso que está aqui, ó, tá? Todos esses filamentos, que são similares, são uma espécie de ondas cerebrais ou sinapses neurais, que nós já vimos em exercícios, em ancoramentos, em aulas e palestras. Mostrei para vocês como funcionam as sinapses cerebrais, por exemplo, do humano adâmico, que é o seu caso. Da mesma maneira, num nível acima, funcionam esses portais tecnológicos. Ondas cerebrais ou sinapses neurais do eu sou, partindo de onde, então? Vamos descer de novo, ó. Supramônada, mônada, eu sou. Por que eu não preciso disso daqui para cima? Preciso. Tenho outros portais, mas a preocupação é do eu sou para baixo. Porque do eu sou para baixo, você começa a ser mais influenciado pela dualidade, pelo percentual que varia. As mônadas e supramônadas não são tão facilmente atingidas assim. Mas do eu sou para baixo, e por que do eu sou para baixo? Porque o próprio eu sou não é tão atingido. Então, a partir dele, se gera um portal tecnológico com filamentos, aqui, ó, do eu sou para corpos em dimensões abaixo, que é o quê? Espírito, alma e fractal de alma. Para que eles possam vivenciar a dualidade nesses níveis abaixo. Há fontes e autores que falam que isso que eu acabei de ler para vocês é a formatação da primeira matriz de controle. E, de uma certa forma, há uma similaridade. Só que aqui, se você parar para analisar assim, não é propriamente uma matriz de controle negativa, danosa ou sombria. É uma matriz de controle para tentar fazer com que funcionem diversos projetos de diversos seres. Tá? Hoje a gente para aqui, na nossa aula número 2, e na aula número 3 eu prometo para vocês que continuo com esse assunto e vou me aprofundar ainda mais. Mensagem para vocês hoje aqui de um livro aberto, com diversas imagens de geometria sagrada e muitos painéis saindo dele. Esse eu espero que seja você hoje. Um livro aberto, cheio de construção. E observa a mensagem de Immanuel Kant. Mais uma vez eu trago esse filósofo. Eu gosto muito de Voltaire, Immanuel Kant e Nietzsche. Vou procurar utilizar mais as passagens dele, ou deles. Segundo Immanuel Kant, o sábio pode mudar de opinião,
o ignorante nunca. Por isso você está aqui hoje no canal. Porque você vem mudando de opinião e a gente pode mudar de opinião toda hora. Fazendo o quê? O Tikkun, a reconstrução do nosso saber, o reparo de nós mesmos. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. E espero que possamos estar juntos mais uma vez nas nossas próximas aulas. Observa só essa imagem que eu abri aqui agora para você, ó. Ela é também uma imagem ilustrativa, tá? Eu não posso afirmar para você que Michael é assim, muito menos que ele é humano. É mais uma imagem que mostra o quê, ó? Diversos filamentos, ó, saindo dele e se ligando a diversos painéis, elementos, energias. Isso é um filho primordial. Mas aqui nessa imagem, ele também está humanizado. Ele também está com uma aparência próxima da gente. Como nós temos a tendência a fazer com aqueles que nós chamamos de deuses, sempre humanizando certos seres que, às vezes, de humano, nada tem. Tá? E a gente tem visto isso quando a gente, inclusive, do próprio Brahma Loka. Como eu dizia anteriormente, espero que vocês possam, caso queiram, se juntar a nós no clube de membros, onde eu estou aprofundando alguns assuntos que não posso falar aqui ainda no canal aberto. Mas, para vocês, já na próxima semana, teremos a aula de número 3, que também vai elucidar muitas questões, muitas dúvidas, e as palestras que ainda continuam se aproximando do final da nova etapa. Ainda não chegamos na última dessa nova configuração, que é a palestra número 27, mas as próximas estão também bastante densas em termos de conhecimento. Aproveitem-nas, estudem conosco. Até lá!